Alô para todos, Paulo Mubarak falando, esse é o episódio 141, a sexta da maldade. E quem fez a grande maldade dessa semana? Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Abel Ferreira, técnico há 5 anos do Palmeiras. Eles fizeram a grande maldade com a LDU, goleando ontem o time equatoriano por 4-0. Eles precisavam ganhar por 4 gols de diferença e foram lá e ganharam. E vocês sabem, esse canal não é um canal de esportes, mas é um canal de business que aprecia muito todos os fatores do business. E um dos fatores mais importantes, mais decisivos do business é o líder. E eu não poderia deixar de fazer hoje esse vídeo por 2 motivos. Primeiro, mesmo que eu não seja palmeirense, todos vocês sabem, eu vivo em Porto Alegre, sou torcedor do Internacional, mas eu admiro, além das cores clubísticas, eu admiro um trabalho espetacularmente bem feito. Eu já havia feito um vídeo sobre a Leila Pereira e a condução fantástica que ela faz da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, esse meu vídeo, em primeiríssimo lugar, é uma homenagem a 2 líderes comprovados no tempo. Leila Pereira, conduzindo como presidente um grande clube brasileiro, um dos 2 maiores clubes brasileiros hoje, em todos os sentidos, em futebol, em gestão, em finanças, junto com o Flamengo. Mas eu acho que o Palmeiras ainda está um pouco acima. E o Palmeiras é mais produtivo se você olhar todos os títulos, pontos, vitórias conquistadas pelo Palmeiras e pelo Flamengo nos últimos 5 anos e dividir pelo input, pelo investimento, o Palmeiras dá goleada no Flamengo. Então, mesmo não sendo torcedor do Palmeiras, eu faço esta homenagem a Leila Pereira, uma grande líder, uma grande presidente, uma grande empresária. E Abel Ferreira, um português que discute com a imprensa, que muitas vezes, como na semana passada, após a derrota em Quito para a LDU por 3-0, foi chicoteado, foi xingado, principalmente por torcedores do próprio Palmeiras, mas são aqueles torcedores imbecis que vêm para a internet só para querer cliques, então tem chiliques, dão gritinhos, falam palavrões, é gente de péssima qualidade. Eu tenho certeza que 99% da torcida do Palmeiras sabia que podia confiar no seu time, sabia que podia confiar nos seus líderes. E o Abel Ferreira, durante essa semana, sendo massacrado por alguns idiotas e, de uma certa forma, por uma parte da imprensa, ele disse: quinta-feira vai ser uma noite mágica. Você imagina, o cara precisa ganhar de 3-0, de 4-0, porque tomou 3-0 no Equador. O cara está sendo massacrado por alguns e o cara vem a público e faz uma promessa: vocês terão, torcida do Palmeiras, uma noite mágica. E ele vai lá e cumpre e toca 4-0 nos equatorianos e classifica o clube para a final da Libertadores, mais uma sob seu comando e o da Leila Pereira. O segundo motivo que eu faço esse vídeo, e o principal, é para compartilhar com aqueles que me dão a honra de seguir o meu canal, sobre mais esse aspecto da liderança. Muito se fala de liderança, e os 2 líderes deste episódio são Leila Pereira e Abel Ferreira. Mas, às vezes, se fala de uma maneira equivocada. Por exemplo, já teve gente, nos meus cursos de liderança, um cliente, ele ergueu a mão e disse: Mubarak, você está falando de vários atributos de um líder, mas Hitler, por exemplo, foi um líder também. E eu sempre disse para estes clientes, e muita gente pensa isso, todo mundo sabe que Hitler foi uma das encarnações do mal, junto com Karl Marx, junto com Stalin, junto com Fidel, junto com esses ditadores de hoje. Eles são a encarnação do mal, eles são o demônio na Terra.
Mas muitos de boa vontade ainda pensam, não, Hitler e esses caras todos, eles foram líderes também. Não foram, sabe por quê? Porque um líder verdadeiro, ele precisa trazer para a sua sociedade, para o seu país, para a sua empresa, para a sua família, ele precisa trazer o bem, ele precisa trazer a vida, ele precisa trazer o moral, ele precisa trazer a moral, ele precisa trazer a decência. E eu nunca vou reconhecer como líder, e este é um dos recados importantes desse episódio 141, a cesta da maldade, que um líder não pode ser quem mata, como Hitler matou. Um líder não pode ser um ladrão, como muitos que estão aí na liderança, nas lideranças de vários grupos na sociedade, às vezes nas próprias empresas, nos próprios países, e são reconhecidamente ladrões. Um líder não pode ser um assassino, um líder não pode ser um ladrão. Estes caras, como Hitler, eles tinham traços de liderança, mas eles não tinham o principal atributo da liderança, que é a decência, que é dar o moral para os seus comandados, para a sua equipe, ter a sua moral ilibada. Esses caras não tinham o principal atributo da liderança. Muitas vezes as pessoas me perguntam, quais são os principais atributos então da liderança, Mubarak? E eu digo, em primeiro lugar, um líder ele tem que ter grandeza. Ele tem que ser maior do que o que ele está liderando. Ele tem que ter a grandeza da decência, a grandeza da moral, a grandeza das riquezas vitais. Porque ele veio para desenvolver no seu grupo riquezas vitais. Lápis e papel na mão, porque lá vem conhecimento na cesta da maldade, episódio 141. Quais são as 3 riquezas vitais? A saúde, o dinheiro e o conhecimento. Repetindo, saúde, dinheiro e conhecimento. E quando eu falo conhecimento em todas as suas dimensões, incluindo a dimensão mais alta do conhecimento, que é a sabedoria. E o que é a sabedoria? É ter plena decência para proteger a vida, proteger a liberdade, proteger o patrimônio, proteger a família, proteger o trabalho, proteger o caixa, proteger o estudo. Esta é a verdadeira dimensão do conhecimento e da sabedoria. E só por esse perfil você sabe que chefes de quadrilha, assassinos, ladrões, como Hitler, como Stalin, como Mao e como todos os ditadores de plantão no mundo de hoje, você sabe que eles estão completamente excluídos da liderança. Portanto, se você é o dono de uma empresa, quando você vai promover líderes, seja no nível de coordenador, seja no nível de supervisor, gerente, diretor, CEO, você primeiro pergunte-se, eles têm grandeza? Eles querem desenvolver as suas equipes? Eles gostam de pessoas decentes? Eles sabem distinguir entre pessoas decentes e indecentes, entre o bem e o mal? Isso faz parte do mundo corporativo, isso faz parte do business, isso faz parte da vida dos países, isso faz parte da vida das famílias, isso faz parte da vida humana. Atributo número 1, grandeza. Atributo número 2, coragem. Não adianta um líder ser uma pessoa decente se ele não tiver
coragem, coragem de enfrentar o mal, coragem de enfrentar o competidor, coragem de enfrentar o concorrente, coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. Coragem para se conectar sempre na realidade, coragem para evitar o romantismo, coragem para evitar a fantasia, coragem para enfrentar a mentira. Atributo número 2. E atributo número 3, e final, um líder, ele precisa ter consistência. Eu vou ler para vocês uma frase que há cerca de 1 ano, 2 anos atrás, eu copiei aqui nos meus rascunhos de PowerPoint. Uma frase do Abel Ferreira, uma das estrelas, junto com a Leila Pereira, do vídeo de hoje. Após uma grande vitória do Palmeiras, em uma entrevista coletiva, o Abel Ferreira disse o seguinte, abre aspas. Eu sempre digo, após uma grande derrota ou após uma grande vitória para os meus jogadores, quando vocês perdem, querem fazer vocês acreditarem que vocês são lixo. Quando vocês ganham, os mesmos querem fazer vocês acreditarem que são deuses. Nós, do Palmeiras, nós não somos nem lixo, nem deuses. Somos apenas a nossa essência. Gente, que espetáculo de frase! Abel Ferreira. Quando você olha um treinador de futebol falando publicamente uma frase desta dimensão, você entende por que ele está lá há 5 anos, por que ele não se abala com as porradas, por que ele não se deslumbra com os elogios e por que, com um investimento mais baixo, por exemplo, que o do Flamengo, o Palmeiras é o clube com maior produtividade do Brasil nos últimos 5 anos. Quando você vê ontem, após a grande vitória, o Abel Ferreira emocionado, falando da sua família, falando da vitória, falando dos seus jogadores, e você vê a sua líder, ele é o líder dos jogadores, ela é a líder dele, Leila Pereira, ela interrompe a entrevista e diz que Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras e diz muito obrigado por todas estas conquistas e pelo seu trabalho. Nós seremos, os palmeirenses, diz ela, falando como presidente e como palmeirense, eternamente gratos a você. E essa interrupção que ela fez é uma das grandes armas de um líder. Publicamente ela reconheceu. Ela interrompeu a entrevista para publicamente dizer para o Abel Ferreira o que ela pensa dele. Ela fez uma avaliação de desempenho ao vivo. Ela o protegeu após a derrota de 3-0 para LDU, para a mesma LDU na altitude de Quito. Ela o tem protegido durante esses 5 anos, quando o que é natural no futebol e na vida, o Palmeiras perdeu. Inabalável, ela escolheu o melhor momento. Vocês sabem que quando ela entrou e falou o que ela falou publicamente para o Abel Ferreira, eu me lembrei, evidentemente que guardadas as proporções, há 30 anos atrás, quando eu era professor universitário, e quando os alunos que estavam se formando
eu dava cadeiras, ministrava cadeiras no quarto, quinto semestre. Eles interrompiam a aula que eu estava dando, eles já tinham sido meus alunos, eles estavam se formando, eles faziam isso com todos os professores, eles interrompiam a minha aula e publicamente me convidavam para ser paraninfo ou professor homenageado. Era uma satisfação muito grande para mim, porque na frente dos meus atuais alunos, ex-alunos, vinham prestar uma homenagem pública. Então, evidente, a proporção disso é 1, a proporção do que a Leila Pereira fez ontem é 10. Eu não estou querendo me comparar nem de perto, mas ela fez a mesma homenagem. Ela interrompeu a entrevista para homenagear o seu técnico. Ela é cada vez mais líder do Abel Ferreira e ele é cada vez mais líder dos seus jogadores. Consistência. Repetindo. Grandeza, o que significa decência. Segundo, coragem. Terceiro, consistência. Conclusão da cesta da maldade. A conclusão dos vídeos do Mubarak sempre oferece um plano de ação. Eu tenho 2 a oferecer neste vídeo de cor verde do Palmeiras. O primeiro plano de ação é para você que está me assistindo, seja lá você quem for, pessoa física. Seja o líder da sua família. Não importa se você é o pai, a mãe ou os filhos. Seja líder na sua família. Sacrifique-se pela sua família. Seja o herói da sua família. Dê para sua família 3 exemplos. Um exemplo de um trabalho incessante, insano. Um exemplo de um estudo incessante, insano, e um exemplo de poupança, de geração de caixa, de liberdade financeira. Faça 3 planinhos: plano de estudo, plano de trabalho e plano de poupança. Seja o herói da sua família. E o segundo plano de ação é para os empresários, para os CEOs, diretores. Promova a prata da casa. O Abel Ferreira está há 5 anos no Palmeiras, ele teve a primeira ou a segunda grande chance dele na vida como treinador no Palmeiras, ele é prata da casa do Palmeiras, a Leila Pereira, como grande presidente que é, o mantém, mesmo nas derrotas. Ela não segue a fórmula imbecil da maioria dos presidentes de clubes no Brasil, que troca treinador a cada derrota. Olhem o Flamengo. Aí o Flamengo é um péssimo exemplo. Promovam a prata da casa. Acreditem na prata da casa. Criem a prata da casa. Desenvolvam os seus líderes. Não busquem líderes na rua. Protejam esses líderes quando eles errarem. Cobrem desses líderes quando eles errarem. Desenvolvam esses líderes para que eles não errem. Elogie e recompense com dinheiro, com elogios públicos, estes líderes quando eles acertam. Mas crie os seus líderes dentro de casa. Copie a Leila Pereira, o Abel Ferreira, a consistência, a grandeza e a coragem. Paulo Mubarak gravou o episódio 141, a Cesta da Maldade, em 31 de outubro, dia de Halloween de 2025. Parabéns, Palmeiras, Leila Pereira e Abel Ferreira.